Yeshua, Yahusha ou Yahushua? Uau, olha que pergunta interessante. Yeshua, Yahusha ou Yahushua? Mas antes de eu responder essa pergunta, você já é inscrito no nosso canal? Não custa nada, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, assim você sempre vai estar inteirado acerca do nosso conteúdo, tá bom? Curte, compartilha e comenta, tá bom? Então essa pergunta é interessante. Por exemplo, as pessoas que já saíram de dentro do sistema religioso criado por Roma, elas já compreendem que o nome do Messias não começa com a letra J. Afinal de contas, a invenção da letra J tem cerca de 500 anos. Foi inventada na França. Portanto, o nome do Messias jamais poderia ser Jesus. Mas devemos afirmar aqui que respeitamos todos os nossos queridos e amados irmãos cristãos que até o presente momento chamam o Messias pelo nome greco-romano, Jesus. Eles serão atendidos em suas orações, terão mudanças em suas vidas, mas nós que somos israelitas optamos por falar o nome do Messias de acordo com o original. Então essa pergunta é bem interessante. O nome do Messias, qual seria o nome dele original e verdadeiro? Yeshua, Yahusha ou Yahushua? Então vamos ver algumas questões interessantes. Por exemplo, o personagem bíblico que aqui no Brasil é conhecido pelo nome de Josué, o nome dele em hebraico, na maioria das vezes, se escreve com 5 letras hebraicas. Yud, Rei, Vav, Shin, Ain, cuja pronúncia é Yahusha. Então, na maioria das vezes que o personagem que você conhece como Josué, a maioria das vezes no texto hebraico que aparece o nome dele, nós lemos o quê? Yahusha, sem os sinais massoréticos. Mas com o sinal massorético já vai dar a pronúncia de Yehoshua. Por exemplo, os nossos irmãos da casa de Yehudá falam Yehoshua. Por exemplo, nós que somos israelitas pronunciamos Yahushua. Mas vamos prosseguir. 2 vezes nas Escrituras, ou seja, em Devarim, capítulo 3, e em Shoftim, capítulo 2, somente 2 vezes nas Escrituras aparece a forma plena do nome do Messias, com 6 letras hebraicas. Yud, Rei, Vav, Shin, Vav, Ain, ou seja, Yahushua. Mesmo sem os sinais massoréticos ali, a leitura é o quê? Yahushua. Então, 2 vezes aparece a forma plena do nome do Messias, Yahushua. E algumas vezes nas Escrituras aparece com 4 letras, Yud, Shin, Vav, Ain, que pode ser pronunciado como Yeshua, de acordo com o hebraico moderno, mas no hebraico mais antigo, Yahshua, tá bom? Então, olha que coisa interessante. Concluindo, tá, de uma forma bem objetiva, qual é o nome do Messias? É Yeshua? É Yahshua? É Yahusha? É Yahushua? Vocês perceberam que o nome do personagem Josué, ele aparece ora com 4 letras, cuja pronúncia será Yeshua ou Yahshua. Ora aparece com 5 letras, na maioria das vezes com 5 letras, Yahusha. E 2 vezes aparece a forma plena, Yahushua. Então, só para a gente entender, o nome pleno do Messias, conforme eu disse que aparece 2 vezes, ele é Yahushua. Então, nós que somos israelitas, procuramos pronunciar a forma plena do nome do Messias, ou seja, Yahushua, compreendendo, contudo, que o nome Yahusha também é correto, o nome Yeshua também é correto, o nome Yahshua também é correto. Só para facilitar, vamos pensar na língua que nós utilizamos aqui no Brasil, a língua portuguesa. Então, só para a gente entender melhor com alguma coisa relacionada aqui ao nosso país e à nossa maneira de falar, tá bom? Só para ficar mais fácil. Então, o nome do Messias na forma plena é Yahushua. Yahusha e Yeshua e Yahshua nós podemos chamar de síncope, ou seja, uma forma contraída. Só para a gente entender melhor, tá? Tem diversos nomes de pessoas aqui no Brasil, nomes bem conhecidos,
que a gente já está bem familiarizado. E a gente não fica dizendo assim, ah, isso é errado, isso aqui não pode, não. Por exemplo, eu tenho um filho chamado Daniel, meu filho mais novo. A forma plena do nome dele é Daniel, assim como a forma plena do nome do Messias é o quê? Yahushua. Contudo, de vez em quando a gente chama ele aqui de Dan. Algumas pessoas podem chamá-lo também de Dani. Algumas vezes a gente também já chamou ele de Dani. Podemos chamar até mesmo de Niel. Vocês estão compreendendo? Mas não muda, é a mesma pessoa. Então a mesma coisa se aplica ao nome Roberto. Tem gente que chama de Beto. Vocês compreenderam? Mas de toda maneira seria uma síncope, ou seja, uma outra maneira mais reduzida de se falar o mesmo nome. Então existem, infelizmente, alguns grupos na internet, são chamados os grupos do nome. Nós não queremos rotular, mas geralmente muitas dessas pessoas se atentam única e exclusivamente ao fato de brigarem. Não, eu pronuncio o nome da forma correta, eu pronuncio, por exemplo, Yeshua e todas as outras formas são erradas. Ah, eu pronuncio Yahusha e todas as outras formas são erradas. Eu pronuncio Yahushua e todas as outras formas são erradas. Não, não é por aí. Eu pronuncio Yahshua e todas as outras formas estão erradas. Então, infelizmente, existem essas pessoas. Elas são pessoas que são sectaristas, elas gostam sempre de ficar se dividindo. Basta você discordar de alguma coisa que ela já se divide de você, ela já se separa, já cria uma facção. Então, muitas dessas pessoas não querem saber de cumprir mandamentos, estatutos, juízos, não celebram as festas bíblicas, mas brigam por causa da pronúncia do nome do Messias. E na maneira delas de interpretar é uma só maneira, é só aquela e ponto final, e está todo mundo errado. Então, isso é uma ignorância. E para a gente concluir, existem pessoas que, pasmem, elas não pronunciam nem Yeshua, nem Yahshua, nem Yahusha, nem Yahushua. Se isso já não fosse suficiente, elas ainda se acham no direito de achar que só elas pronunciam corretamente e todo mundo pronuncia errado. Então é um grupo aí chamado do nome, não quer saber de cumprir mandamento e tal, nem nada. Tá? Claro, a gente não vai generalizar, tá bom? A gente está falando a maioria. Para toda regra existem exceções. E essas pessoas, elas praticamente criaram uma religião em que consiste tão somente em falar o seguinte, eu sei o nome verdadeiro do Messias, né? E por causa disso se separam de todas as outras pessoas, né? E geralmente essas pessoas justamente são as que pronunciam de uma forma mais errada, que não tem pé nem cabeça, uma pronúncia totalmente incoerente de acordo com o hebraico, porque para a gente compreender melhor o hebraico, a gente precisa retroceder no tempo, a gente precisa ter um conhecimento acerca do proto-sinaítico, ou seja, que foi o hebraico utilizado antes do evento do Monte Sinai, da outorga da Torá, e a gente precisa conhecer também o hebraico sinaítico, que também é chamado de paleo-hebraico, ou seja, através desse hebraico mais antigo, a gente consegue uma vocalização, uma pronúncia correta acerca não somente do nome verdadeiro do Messias, mas de qualquer palavra das Escrituras. Então, esse vídeo abençoa a sua vida? Compartilhe com quem você ama. Shalom, shalom e até o próximo vídeo.